Isso, gravando. Bom, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina Ministério. Eu sou historiadora. Sou especialista em cultura e arte barroca. Sim. Sou mestranda em artes, na linha de pesquisa de mediação, focando muito na questão da relação da arte com a educação. O meu projeto de pesquisa é elaborar um material pedagógico para auxiliar professores nas escolas a trabalharem com os meninos na disciplina de artes, alguns temas, e principalmente temas ligados à valorização da cultura afro-brasileira. Interessante. E sou mediadora e arte educadora há mais de 5 anos, já tendo passado pelo Museu de Artes e Ofícios, pelo Palácio das Artes, onde eu sou concursada, e estou aqui na Casa Fit de Cultura desde 2014. Então, mais ou menos essa é a minha formação e a minha experiência profissional. Né? Então você passa esse período todo dessa trajetória, essa mudança, desde vamos supor, de 2000 até esse período agora. Sim, então, e mudança até nos próprios educativos, até como que as instituições veem a importância desses educativos, né, que graças a Deus estão melhorando um pouquinho. E esse aumento, inclusive, eu acho que tem dois aspectos diferentes. Um aspecto muito voltado para a questão do entretenimento, né, aquele consumo de cultura, se é entretenimento, se é uma coisa assim mais voltada para o conhecimento, se é uma coisa mais educativa, preocupada mais com a intelectualidade, ou se é uma coisa mais entretenimento. Então, assim, eu tenho percebido em vários lugares, grandes exposições, que as pessoas ficam só tirando suas selfies, até esbarram no sei para conseguir tirar a foto do artista, que eu vejo assim um pouco de moda, porque às vezes a pessoa não sabe nem que artista que ela está vendo, não sabe nem o que está fazendo ali, e não contempla, passa olhando assim como se estivesse num shopping rapidamente. E eu acho que dos aspectos dessa expansão de equipamentos culturais é muito também para atender esse tipo de público. Porque a gente tem vários perfis diferentes de público visitante, né? Tem um público que vem atrás de conhecimento, que gosta de arte, que já está muito nesse meio, que já compreende um pouco. E tem pessoas que entram aqui que nunca pisaram aqui, que não sabem o que é arte, que também... Então a gente tem vários níveis de interesse, né? Um deles que eu acho que assim, pelo menos é válido, né? Porque pelo menos chama as pessoas para frequentar os equipamentos, mas que eu acho que é assim um pouco vazio, que é ligado a essa questão do entretenimento, preocupado só em público, quantidade de público, né? Quantos públicos visitaram tal instituição cultural no ano X. Então eu acho que as instituições culturais têm ultimamente uma preocupação muito grande com números. Sim. Outra coisa que eu acho que tem a ver com as questões dos financiamentos. Né? Por exemplo, nós estamos numa instituição que é financiada por uma empresa privada, uma grande empresa automobilística, e os financiamentos que vêm para cá têm muito a ver com o público, a quantidade de público que nós recebemos, né? Com as ações educativas que nós desenvolvemos aqui, porque isso inclusive entra em responsabilidade social para a empresa, né? Então eu acho que o aumento assim, é um pouco disso também. Eu trabalhei no Palácio das Artes na exposição do Escher. Do Escher. Né? Sim. E o curador muito preocupado, assim, que não tem problema, deixa todo mundo fotografar, deixa todo mundo interagir. Então ele criou uns dispositivos interativos, e as pessoas chegavam lá, nem reparavam nas gravuras dele na parede. Chegavam lá, e aqui que é a exposição do mágico. Então, assim, porque tinha algumas instalações, ilusões de ótica que o Escher trabalhava, né? Então a gente fala assim, gente, o povo tá vindo aqui achando que tá no parque de diversão, num shopping e tal, e gente brigando na fila. Então vai ser um sucesso danado, mas por quê? Porque após que tivesse só as gravuras dele, talvez não teria tido tanto sucesso. Então essa coisa da interação, né? As pessoas querem ir lá também para entrar no dispositivo, parece que tá pequeno. Enfim, eu falava assim, gente, mas o Escher não é mágico, não, ele é gravador. As obras dele estão aqui. Então, assim, eu acho que tem público de tudo quanto é jeito, tem vários perfis diferentes de visitante, mas eu acho que ultimamente as instituições têm preocupado muito com essa questão dos números que visitam, e com essa questão também
marketing cultural, né? Como que a imagem dessa instituição se desdobra na mídia, né? Na imprensa, né? Então, às vezes tem uma preocupação muito grande de trazer uma exposição só porque vai lotar, só porque vai ficar muito cheio, mas talvez a qualidade não seja nem tão bacana. Às vezes a gente recebe exposições aqui de artistas não tão conhecidos, mas que geram assim assuntos para o educativo trabalhar maravilhosos. Sim. Então, né? E às vezes não dá tanto público, mas o trabalho é muito mais bacana, desenvolvido com uma qualidade muito maior, né? Então, um dos aspectos eu acho que é esse. Eu acho que é a questão do marketing cultural, ainda mais se tiver uma empresa por trás privada, preocupada muito com números e com projeção do nome nas mídias e na imprensa, né? O outro, eu acho que é um pouco do aumento do interesse de algumas pessoas realmente pelo mundo artístico, de consumir arte, de frequentar. Eu acho que tem muito a ver com a questão dos trabalhos que os educativos fazem, junto com as escolas, né? As escolas têm buscado atividades extracurriculares, saindo só daquele ambiente de sala. E aí eu acho que isso ajuda nessa formação de público. Aqui no Circuito Liberdade tudo é gratuito. A não ser algumas peças teatrais no Centro Cultural Banco do Brasil, mas as exposições de artes visuais todas são. E são financiados pelo Estado, pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelo IEFA, né, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico, o Instituto Estadual, né? Então, assim, já é o circuito existe desde 2010. Ok. Então, e aí foi assim, transferida aqui da Praça da Liberdade, toda a sede administrativa, lá para a cidade administrativa, que ainda até para o aeroporto de Confins, e aqui se comprometeriam, né, alguns equipamentos a dar uma função cultural, educativa e artística, porque inclusive são prédios da época de 120 anos atrás, a época que Belo Horizonte foi inaugurada, com estilos arquitetônicos super importantes, ecléticos, né, enfim, neoclássicos, e também é uma forma de preservar, né? Então, assim, dar um uso para esse prédio que é considerado patrimônio, que é tombado, só para questões burocráticas do Estado, estava ficando meio incompatível. Então, o IEFA, preocupado com essa preservação, falou, vamos transformar aqui então no centro cultural. Então, por isso que surgiu o centro cultural, o circuito, né? E aí é o seguinte, o espaço TIM do conhecimento, por exemplo, tinha, agora é só do UFMG. Então, no início do circuito, tinha um apoio. O espaço do conhecimento da UFMG tinha a TIM como patrocinadora. O Memorial de Minas Gerais tinha a Vale como patrocinadora, que também já retiraram os patrocínios. Então, a única que continua aqui privada é o Centro Cultural Banco do Brasil e a Casa Fiat de Cultura. Os outros, a UFMG que assumiu, o Memorial, eles têm uma associação de amigos. Então, assim, formas de financiamento tem milhões. Mas o Estado, ele dá um suporte, um apoio e uma parcela desse financiamento ele também dá. Sim, então porque nesse caso eu vejo que pelo menos parece que o Estado tem uma preocupação com a divulgação da cultura. Sim, melhorou bem, assim, a gente... Estamos com o secretário atual, que foi prefeito de Ouro Preto, ele sabe muito sobre barroco, ele gosta de cultura, ele sabe a importância. Então, de uns tempos para cá... E outra coisa, Belo Horizonte também, assim, é a questão do turismo, quer fomentar o turismo. Então, assim, com o Iotim aqui perto e com o Circuito da Liberdade, a gente vê que realmente tem uma visitação grande de pessoas de fora. Então, há pouco tempo atrás, a gente estava em férias de julho, muita gente aqui, de outros estados, gente de fora, recebemos gente de Nova York, gente da Índia. Então, assim, vem para Belo Horizonte por algum motivo qualquer, sempre acaba indo visitar o Iotim ou o Circuito. Então, assim, acho que também é uma forma de fomentar turismo na cidade, né, de tentar pôr uma marca, assim, de um turismo cultural. E aproveitando até a questão do Iotim, né? Ouro Preto também, que é muito próximo. Então, a gente tem uma visitação muito, muito alta, realmente. E essa questão, como está a visão do artista nessa questão? Como que o artista está se colocando nessa questão? Tem instituições que são mais fechadas e tem instituições que são mais abertas, né? No nosso caso aqui, eu até comentei com você antes, a gente tem uma galeria que é destinada só para
artistas locais ou não locais para exporem, e é um edital assim muito livre. Não precisa ter idade mínima nem máxima, não precisa ter exposto em nenhum outro lugar. Então, assim, e tem uma divulgação de imprensa muito boa, projeta o nome da pessoa mesmo, sai na Globo, sai no Estado de Minas e tal. Mas tem lugares que são mais fechados. Agora, tem lugares que trabalham mais com arte contemporânea. E, atualmente, os artistas locais aqui de Belo Horizonte tem um diálogo maior com esses lugares que trabalham mais com arte contemporânea. Não sei se é porque tem a ver com a própria produção deles, ou se porque tem um pouco daquele ranço em relação ao modernismo. A gente tem o painel do Portinari aqui, tem gente que vira e fala, nossa, Portinari, os artistas daqui, não, que preguiça de moderno. Então, assim, depende, cada um tem, né? Mas, por exemplo, no Sesc é um lugar muito aberto para discussões, para fóruns, para performance. Eles fazem festivais de performance. Como eles estão no centro, eles dialogam muito com o entorno deles também. Né? Aqui no circuito, a gente também dialoga muito com o entorno. A gente sempre está participando de eventos fora da instituição, na praça, ocupando os espaços públicos. Então tem show, tem protesto, tem tudo que você puder imaginar aí na praça. Agora, os artistas, é isso que eu falei, alguns têm um pouco mais de simpatia por uma instituição ou por outra. Palácio das Artes também é um lugar que, apesar das dificuldades por ser do Estado, de ter uma burocracia grande, enfim, ser meio engessado para algumas coisas, mas é um lugar que também está sempre abrindo, conto com os artistas. Enfim, eu acho que são dois lugares que os artistas de Belo Horizonte contemporâneos têm um pouco mais de simpatia, que é o Palácio das Artes e o Sesc, mais do que o circuito. Porque eu acho que o circuito aqui é uma coisa muito turística mesmo, e lá as coisas assim são mais discutidas, né? E eles têm mais espaço. Pode ser uma coisa mais engajada, você está querendo dizer, ou mais... Eu acho que fica mais aberto para o que está realmente acontecendo agora, e eles vão e fazem fóruns e oficinas, e aqui no circuito eu acho que é uma coisa mais engessada. Mas está vindo um fórum agora para aqui. Tem um fórum que até começa hoje à noite? Tem. Que é do circuito. Isso, é porque nós estamos pensando em outras funções que as instituições podem ter, não só dispositivas, né? Então aqui a gente oferece curso para o professor, a gente oferece palestras sobre arte, a gente oferece cursos práticos, cursos teóricos. Então, assim, uma função de um equipamento cultural mais ampliada, né? Pensando na comunidade, como vai afetar aquela comunidade, como vai afetar aqueles professores. Mas os artistas contemporâneos, eles já têm um pouco de preguiça, só de falar da palavra instituição, já dá uma coisa meio... Eles têm se expressado melhor e se organizado melhor aqui em Belo Horizonte através dos seus coletivos, através das galerias independentes. Tem uma que chama Casa Camelo. Sim, fui. Da outra vez, não dessa vez. Tem uma outra que chama Galpão Paraíso. Então eles estão se organizando e para não depender de instituição, para não depender de financiamento ou de privado ou de estatal. E tem dado alguns resultados bem bacanas. Ok, tem alguma diferença entre, vamos supor, artistas do passado, vou citar nomes, algum artista do passado que você, como historiadora, conhece, e alguns artistas que estão agora despontando aqui em Minas Gerais? Vê alguma maneira de trabalho, ou foco de trabalho, ou política diferente? Ou igual? É engraçado, eu já tive acesso a essa pergunta e eu fiquei pensando, eu acho que a geração da década de 60, eu acho que eles tiveram assim, um pouco mais de dificuldades, porque tudo que é muita ruptura, né? Tudo que é vanguarda demais, né? Tem uma rejeição. Então eu acho que né? Hoje eu acho que eles são muito mais famosos hoje do que na década de 60, por exemplo. Porque né, são aqueles primeiros que começaram aquela experimentação, né? E essa experimentação toda que eles começaram lá no fim da década de 50, 60, eu acho que hoje eu converso com alguns amigos que dá uma sensação assim, que não tem mais o que experimentar, que tudo já foi feito, que uma crise assim, de originalidade,
meu Deus, mas isso fulano já fez, mas isso o ciclano já fez, e isso é que eu acho uma bobagem isso, né? Porque as coisas, a arte é tudo um pouco de apropriação mesmo, de influência um do outro. Então eu não vejo isso, não precisa de ter crise de originalidade, mesmo porque o que é original na arte, né? Então a experimentação eu acho que ela é válida em todos os períodos, mas eu acho que essa turma da década de 60 conseguiu experimentar mais, até porque estavam propondo coisas muito inovadoras, né? E eu acho que todos os artistas de hoje bebem muito nessa fonte de experimentação técnica, de materiais, né? Agora, os temas, eu acho que talvez não mudaram muito. Não? Essa questão por exemplo, políticos, questões sociais, questões étnicas, né? Eu acho que enquanto eu acho que talvez o modernismo, o tema foi meio deixado, e a arte por ela mesma ali, eu acho que hoje na arte contemporânea eu vejo muitos artistas assim que levantam temas, por a última Bienal de São Paulo, temas muito ligados a questões ambientais, questões indígenas, questões afro-brasileiras, crítica a esse capitalismo desenfreado, e, né, onde nós chegamos, que pós-modernidade é essa, né, os problemas hoje que antigamente, né, lá na década de 50, a gente achou que ia ser resolvido pela ciência, pela tecnologia, e que hoje a gente vê que não é bem assim, né? Então eu acho que alguns temas permanecem, né, de provocação, de subversão, de transgressão, né, que é a coisa mais transgressora do que o Hélio de Sica, querendo enfiar o pessoal da Mangueira dentro do MAN, né, e defendendo um pouco essa questão da cultura popular e da cultura afro-brasileira. Isso é muito atual, muitos artistas têm falado sobre isso até hoje, né? Então eu acho que eles enfrentaram assim uma rejeição um pouco maior, e olha que até hoje a arte contemporânea é muito rejeitada, né, assim, pelo público em geral, não é muito entendida, não é muito compreendida, ou porque é feia, porque não é mais o belo, né? Então eu acho que tem muita gente que ainda tem pouca dificuldade de compreender, ou de gostar, ou de valorizar a arte contemporânea. Agora, tocando nesse assunto que você falou dos temas, eu tenho notado que essa questão étnica no Brasil ela vai e volta, mas no momento eu estou vendo que ela está voltando devagarinho, mas está voltando. Sim. Essa redescoberta do Brasil, da identidade brasileira. Sim. Que é aquela parte do afro-brasileiro, do indígena, e os problemas gerados. E você acha que isso tem a ver com o amadurecimento do artista brasileiro, ou é um resgate, ou é uma preservação de memória? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é um amadurecimento, sim, de ter uma postura política em relação à vida, porque eu acho que o artista ele é muito importante, né? Um dos papéis do artista, eu acho, é isso mesmo, o tempo inteiro ficar no pé. Gente, que mundo que é esse que a gente vive? Gente, isso aqui tá certo? Gente, vamos denunciar isso aqui? Ou, gente, vamos valorizar isso aqui? Né? Eu acho que o artista é o termômetro, assim, de... Não, isso aqui não tá legal, não, gente. Isso aqui, poxa, não é possível que vocês não estão vendo. Né? Isso tá tudo errado aqui, ninguém tá vendo, só eu que tô vendo. E assim, de pegar toda essa subjetividade e transformar numa coisa objetiva, que é a obra dele, né? Dentro com aquele discurso ali dentro. Então eu vejo muita coisa muito vazia na arte contemporânea, muita coisa picareta, né? Assim, aqueles textos gigantescos que fala, não fala nada. E ao mesmo tempo eu vejo artistas excelentes, com um grau de conhecimento, de filosofia, de antropologia, muito bom. Eu acho que isso tem a ver, sim, com um pouco de amadurecimento do artista que estuda, do artista que pesquisa, que o processo dele de criativo é muito bem estruturado, ele sabe o que ele está falando, ele está estudando aquilo que ele está falando. Então eu acho que tem uma turma que está se preparando melhor, teoricamente, e eu acho que tem um pouco da questão de uma preservação de um patrimônio imaterial, que se a gente não ficar esperto também, principalmente questão indígena, no Brasil hoje a questão de terra está gravíssima, então violência no campo, horrores, com quilombola, com indígena. Com esse governo nosso atual, então, a tendência é piorar, parece que a FUNAI vão fechar algumas sedes da FUNAI. Então eu acho que é uma posição política, mas também assim, de mercado também.
Prêmio Pipa. Não sei se não me engano, 2011 ou 2012. Quem tirou o terceiro lugar foi a Aritana Patachó. Então, assim, foi a primeira vez que uma artista indígena ganhou um prêmio super importante de arte contemporânea, que está totalmente ligado ao mercado de arte e tal, né? Então, assim, eles também querem se inserir, eles também querem... Então, não é só também o artista que não é indígena representando o indígena. É o indígena se representando, no olhar dele, de como que ele mesmo se vê, né? Ele como agente e não como representado, né? Porque o indígena como representado já foi representado a história inteira, né? Então eu acho que as próprias etnias estão se articulando, tem projetos de vídeo na aldeia, eles mesmos fazem os seus documentários. Então eu acho que tem um pouco disso, sim, assim, o artista mais ligado nessas questões e a arte popular, a arte étnica também querendo mostrar que veio. Né? Agora, e isso, não te cortando, pensando dentro do seu pensamento, da sua conversa, me leva a pensar que o grau de escolaridade do artista também se elevou, e essa coisa da pesquisa que você está falando está gerando esse outro lado, o lado de buscar. Sim, eu acho. A gente estava falando tem uma geração muito boa aqui formada na UFMG, que é a Cíntia Marcelli, Marilá Dardot, Laura Lima, Laura Belém, João Castilho, tem assim, e olha que eles têm curso superior, realmente fizeram uma escola de arte formal, e eles ainda reclamam de que falta no currículo de disciplinas de história, de antropologia, de filosofia, que depois eles têm que buscar fora. Eu, pelo menos, dei um curso de História da Arte no Brasil aqui, né? A demanda, a procura foi inacreditável. Que bom. 20 vagas, com 2 dias eu tinha uma lista de 80 pessoas na lista de espera, desesperadas para fazer, porque não tem conteúdo de História da Arte, principalmente História da Arte no Brasil. Sim. Geralmente a gente vê o quê? História da Arte ocidental, né? Aqueles movimentinhos ali. Sim. Então, tanto que nós vamos abrir várias turmas, e de muitos artistas buscando esse tipo de conhecimento. Ok, então, já que a gente está falando em resgate de conhecimento, vamos resgatar outra coisa que você sabe, acho que você sabe muito, essa história do barroco. Os artistas usam essa referência, como que é essa referência? Porque eu vejo o barroco, pelo menos, como a primeira manifestação artística no Brasil. Mas eu como não entendo muito do barroco, mas só admiro muito do barroco, mas como que está sendo essa? Eles olham no passado, como que é isso? Qual a influência do barroco? Bom, eu vou falar de 2 artistas que eu conheço muito que trabalham com a temática. Aqui, primeiro, Adriano Varejão, que tem toda a coleção dela lá dos azulejos, dos douramentos, das volutas, né, dos esprais. Tem até o pavilhão dela aqui no Iotim. Sim, conheço. Que ela foi toda influenciada realmente pelo barroco mineiro, né? E o Domingos Mazzilli, que nós vamos conhecer. Sim. Que também pega muito a questão do exagero, daquela tradição do catolicismo popular, da Santos, do exagero drama, né? Do dramático, do vermelho. Então, assim, ele fala muito que o barroco realmente influencia muito na obra dele. Só que é uma coisa revisitada, né? É uma coisa transfigurada, é uma coisa totalmente atualizada, né? Repetindo, eu vejo em muitos artistas contemporâneos uma certa negação de tudo que já passou, de tudo que já foi. Barroco é colonial, barroco é não sei o quê, barroco... Mas são influências, se essas influências existem, eu acho que elas são totalmente atualizadas, reformuladas, né? Mas eu vejo muito, se essas principais características do barroco, né? Se você consegue perceber em algumas obras, a questão do exagero, do drama, do vermelho, do dourado. O próprio Portinari, nesse painel, ele usa um azul, que foi um tom de azul desenvolvido pelo Ataíde. Ok. Que chama, é um azul turquesa, né? Mas chama azul cobalto. Ok, mas de repente fazer por ser em Minas, pode ser que uma homenagem ou porque o painel chama Civilização Mineira. Ele provavelmente tenha feito alguma pesquisa pictórica do que o Ataíde usava, né? Que é um azul assim muito, muito... Aquele azul
e um vermelho meio bonino, assim, que é muito comum, não, quase todas as obras do Otaíde têm. Ah, ok. Então tem algumas influências, mas eu acho que eles estão mais voltados para frente do que para trás. Ok. Não, pegando essa emenda do Barroco, que é a primeira manifestação artística no Brasil, uma pergunta bem curiosa sobre arte brasileira. Eu sempre me lembro dessa coisa, o que é arte brasileira e o que faz ser brasileiro, por exemplo? Olha, na arte contemporânea eu acho muito complicado, porque eu tenho a impressão de que tudo é muito globalizado. Né? Essa coisa do mercado internacional, por exemplo, das bienais, né? A Bienal de Veneza, a Documenta de Cassel na Alemanha, a própria Bienal de São Paulo, que é uma das grandes, sim. Né? E você costuma ver assim, mais ou menos, eu não vejo assim muita diferença, pelo menos nas linguagens, assim, instalação, performance, né? Você vê assim, você não vê muitas diferenças. E outra, a Bienal, por exemplo, traz artistas de mais de 30 países. Então tem aqui representados japoneses, né? Orientais, asiáticos, africanos, sul-americanos, norte-americanos. Então você consegue ter dentro de um evento artistas do mundo inteiro. Né? E eu acho que o que pode mudar um pouco é a questão dos temas, das preocupações locais, mas eu acho que nas linguagens é aquilo, muita instalação, né? Muito vídeo de instalação, muita tecnologia, vídeo, não sei o quê, muito vídeo. A última Bienal que eu fui, eu achei muito vídeo. Então, assim, eu acho que as linguagens não se diferem muito, mas eu acho que o que pode se diferenciar, então, seriam os temas. No Brasil, por exemplo, eu acho que tem um pouco, sim, de uma peculiaridade local. E olha que a gente não pode. E olha que o Brasil é muito diverso, sim. Né? Você pode pensar em assuntos que artistas lá no Pará estão trabalhando, que no Rio Grande do Sul estão trabalhando outra totalmente diferente, que aqui no Sudeste estão preocupados com outras questões cidade, urbanas. Né? Berna Reale, não sei se você conhece, uma artista. Não. Essa você. Grava bem, Berna Reale, e ela é muito da performance, e ela trata de questões muito específicas do Pará, de Belém. Problemas do porto, problemas de assassinato, de violência. Ela fez uma performance, deu muito o que falar, assim, ela deitou nua assim, no porto, colocou carnes em cima dela e os urubus começaram a pousar nela. No Pará? Do Pará, chama Berna Reale. Berna Reale. Ela é muito performática. E aí ela começou, a princípio, se preocupar com a questão da violência nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. E aí ela foi virou polícia civil, perita criminal, para conseguir se aproximar mais do objeto de pesquisa dela como artista. Ok. Interessante. Não, ela é interessantíssima. Ela ganhou o prêmio Marco Antônio Vilas, acho que o último ela ganhou. Muito interessante. E, então, assim, são problemas muito do Belém, ali daquela zona portuária, daquela coisa amazônica, cidade de passagem, violência no campo, lá garimpeiro matando. Então, assim, ela trata de questões específicas, que ao mesmo tempo que são específicas, também são globais. Sim. Né? Então, violência urbana, tem uma performance dela maravilhosa num lixão, ela vai no lixão da cidade de Belém, põe um tapete vermelho, se veste toda dourada, maravilhosa, com uma máscara, aquelas máscaras de poluição, né? Sim. Sei que. E vai andando pelo lixo com um guarda-chuva dourado. Então, assim, ela tem a questão ambiental também, né? Então, são problemas, por exemplo, especificamente do Pará. Sim. Mas eu acho que são problemas de todo mundo também. Sim. Né? Os meninos lá da Bahia, Arthur Escovino, que também participou na Bienal de São Paulo, na 31ª, com uma obra que chama Casa de Caboclo. Ele também problematiza a intolerância religiosa em Salvador. Né? A questão das baianas que agora que viraram evangélicos, não podem mais usar as guias. Não? Não. Então, assim, problemas da Bahia, lá de Salvador, mas também problemas de todos nós, né? Intolerância religiosa, uma religião querendo se impor sobre a outra, né? Então eu acho assim que são problemas pontuais brasileiros atualmente.
Mas eu acho que acaba que do local a gente consegue partir para o global também, para o universal, né, na verdade, né? Porque o regionalismo, ele é diferente do local. Sim. O regionalismo, ele fica ali preso em si mesmo, pronto, acabou, e não dialoga muito com o resto. O local, ele busca um pouco o universal, ele busca o diálogo com outras culturas, com outras, né? Então eu acho que o Brasil tem essa questão indígena, eu acho que está muito forte, mas não só aqui. Tem uma exposição por aí chegando dos aborígenes Sim. australianos, que vão mostrar também suas obras contemporâneas. Tem grupos na Argentina que também buscam muito de resgatar a memória dos grupos dos moches, que eram uma etnia que hoje praticamente já foi dizimada, como se fossem os incas, as astecas, tarará. Então eles estão buscando ancestralidade, né, em pessoas que ainda têm algum tipo de informação sobre os moches. Eu acho que a arte hoje, como está muito assim em diálogo com as outras áreas, eu acho que ela pode sim assumir um papel de um resgate, sim, por que não? Como se fosse um antropólogo, né? Como se fosse um historiador. Tem projetos artísticos que alguns curadores até chamam de projetos extra-artísticos. Que aí você fica em dúvida, nossa, isso é um documentário antropológico, né? Na 30ª Bienal de São Paulo, tinha uma obra que chamava O Chabono Abandonado, que é de um artista. O Chabono é aquela casa circular dos Yanomamis, que é uma arquitetura desenvolvida por eles, né? Um know-how totalmente feito por eles, e que eles estão perdendo como fazer. Né? As novas gerações não estão mais preocupadas, querem ir para a cidade, não querem ficar lá mais. Então foi um trabalho, inclusive, do artista com o antropólogo. Então tem um vídeo deles visitando a aldeia na década de 50. Então poderia ser um registro antropológico, um registro jornalístico, né? Então, assim, eu acho que tem coisas específicas do caso brasileiro, tem. Principalmente questão ambiental, indígena, intolerância religiosa, violência nas grandes cidades, né? Mas eu não acho que isso é só uma peculiaridade nossa. Né? Preocupação com as diferenças, com a diversidade, com o multicultural, né? Então eu acho que isso pode ser uma coisa universal também. Né? Teve o Cildo Meirelles. Apresentou uma obra na Documenta de Cássia, eu não sei se foi na última. Você depois você checa. Na última estive. Que é aqueles carrinhos de picolé, e a pessoa recebe um picolé, que é uma água, na verdade, é um gelo, sem sabor nem nada. Aí a pessoa vai chupando, ou aquilo vai derretendo. No final está escrito assim no palito, uma coisa assim, a água do mundo está acabando bem na sua frente, bem nas suas mãos, não sei o quê. Então, assim, isso eu acho que é uma questão do mundo inteiro, né? Aquecimento global, água, né? Então, claro que tem temas muito específicos, do próprio Cildo, por exemplo. Não sei se você lembra aquela inserção de circuitos ideológicos que ele punha nas notas. Sim, nas notas, sim. Onde está Herzog, quem matou Herzog, né? Isso um tempo atrás, falando do Herzog que foi assassinado por ditadura, né? Atualmente ele refez a mesma ideia, só que onde está Amarildo? Amarildo, não sei se você sabe, foi uma história gravíssima que teve no Rio de Janeiro, que um morador do Morro do Alemão foi assassinado pelas UPPs, né, que são as unidades de pacificação. Então eles chegam lá, aparentemente nós vamos pacificar e tal, parará. E aí o Amarildo, um pedreiro, que estava chegando no trabalho, com família, nem envolvido em tráfico e nada. E a polícia simplesmente acabou, sumiu com ele, ele foi assassinado mesmo. Só que aí esconderam o corpo dele e tal, aí foi uma confusão, violência policial, né, opressão do Estado e aí essas UPPs, a criação dessas UPPs no Rio de Janeiro foram muito criticadas. Porque como assim, unidade de pacificação que chega lá matando morador, né? E aí o Cildo carimbou nas notas onde está Amarildo, porque o corpo dele não foi encontrado. Sumiu, né?
Então, assim, tem coisas muito específicas do caso brasileiro, tem, claro, né? Mas eu acho que a gente também poderia encaixar em qualquer lugar do mundo alguns temas, né? Agora, de linguagens, eu acho que o brasileiro gosta muito de performance, né? Antes aqui em Belo Horizonte, não, em São Paulo tem demais também. Nossa, aqui temos uma que chama Marta Neves, foi professora da Escola Guinhar, o trabalho todo dela é baseado em performance. Aqui a gente tem milhões de encontros, discussões e grupos de estudo sobre performance. Que eu acho que o brasileiro é assim, um pouco mais solto, né? Assim, menos comedido. Então acho que para chegar ali na frente das pessoas e tal, o Arthur Escovino tem uma performance maravilhosa lá em Salvador. Ele conseguiu uma liberação da arquidiocese para fazer uma performance dentro de uma igreja lá, não sei se foi Santo Antônio. Ele falou que isso é com todo respeito, e realmente foi. Mas assim, foi uma coisa meio inédita, fazer uma performance dentro de uma igreja, né? Então eu acho que o brasileiro é solto, não sei, menos comedido mesmo, mais extrovertido. Então, assim, para lidar com as pessoas, né, eu acho que eu vejo muita performance. Ligados à questão do ativismo, dos movimentos sociais. O carnaval, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, agora tá assim, era morto. Todo mundo no carnaval ia para outra cidade. Agora, hoje, assim, é lotado, todo mundo vem para cá, mas o que? É carnaval de rua, livre, sem prefeitura ficar determinando o que vai ser, o que não vai ser. E os blocos são totalmente irônicos, totalmente politizados. Na verdade, uma performance, uma grande performance coletiva. Então o carnaval hoje não tem mais o controle do Estado, da prefeitura? Não, e a prefeitura queria, não, porque agora só vai poder vender escola. Não, porque agora nós vamos ter que limitar onde os blocos vão passar. E o pessoal, assim, falou, em hipótese alguma. Isso aqui nós estamos ocupando a cidade, que é um espaço público, que é nosso. Eu estou me expressando aqui. Então tem grupos que por exemplo, Baianas Ousadas. Tem uma teoria por trás, uma filosofia por trás dela, muito ligada a questões do feminismo. Então, elas, nos desfiles, aquela coisa das vadias, né? Muitas tiram as blusas. Então, assim, são performances divertidas, no espaço público, mas totalmente ligadas a alguma questão política ou social, né? Não são mais aquelas performances muito para agredir, né? Ou então que a pessoa não entende nada, geralmente muito coletivas, né? Então tem o Espaço Luiz Estrela, que é um lugar que o coletivo ocupou, que quer transformar no centro cultural. Então direto lá na frente tem performance, tem apresentação de teatro, tem música, tem exposição, e tudo acaba se misturando, né? Então, nas manifestações de 2013, aqui em Belo Horizonte, vários artistas foram presos, porque foram protestar, fazendo suas performances, e geralmente são muito irônicas, muito inteligentes. Então, eu vejo muito aqui essa coisa do artista, performance, mas ativista também, de político, sabe? A Marta Neves, a última que ela fez no Palácio das Artes, sobre uma desocupação que a prefeitura fez. O terreno está há anos sem utilidade, sem cumprir, né, as questões sociais de uma grande construtora daqui de Belo Horizonte. Uma família, várias famílias invadiram, que até hoje não resolveu ainda, que chama Ocupação Isidoro. E eles estão lá há anos já tem 1000 famílias, já fizeram tudo, eles mesmos já fizeram a questão da infraestrutura. E agora essa construtora está cobrando da prefeitura o terreno de volta. E aí milhões de artistas se envolveram, foram lá e fotografaram. E a performance da Marta Neves foi justamente denunciando esse despejo que provavelmente a prefeitura vai fazer com eles. Ok. Então essas performances geralmente estão muito politizadas. 4 meses atrás teve uma rebelião no Maranhão, no Acre, na região norte. E os presos, assim, decapitados, esquartejados, por eles mesmos, né? Porque no caso do Carandiru foi a violência policial. E agora tem esse problema das facções, que é o PCC de São Paulo, o Comando Vermelho do Rio, e eles não podem ficar juntos. E tá assim. Aí eu acho que foi o quê? Mais de quase 20 decapitados. Aí o povo mostra bem as cenas, né? No jornal, preso decapitado. Aí tem uma discussão muito grande em relação a direitos humanos. Tem gente que acha isso mesmo, tem que matar mesmo. Tem gente que fala assim, é um absurdo, né, as condições carcerárias no Brasil. Então, eu acho um tema super bacana, é isso mesmo. Eu acho que é aquilo que eu falei, volto a falar. Eu acho que eles estão, claro que ainda se preocupam com a questão estética, com
com toda aquela experiência estética, de forma, de cor, de suporte, de técnica, de linguagem. Mas eu acho que eles estão se preocupando mais assim, com que discurso é esse que eles levam, né? Que tema que eles levantam, o que eles estão problematizando. Eu acho que está rolando sim uma politização maior. Não que o artista não seja, eu acho que por si só ele já questiona, se ele questiona a realidade, propõe coisas novas, ele já é super politizado. No Rio de Janeiro e em Salvador, terreiros de religiões de matriz africana estão sendo apedrejados, estão sendo atacados pelas igrejas neopentecostais, né, pelos mais radicais, esse fundamentalismo cristão que a gente está vendo aí, e que no Brasil está muito forte, e está forte inclusive com o poder político dentro da Câmara. Com o prefeito do Rio de Janeiro é um deles, uma pessoa que foi doutrinada para levar a religião para dentro da política, e a gente tem vários outros, Jair Bolsonaro, então eles estão se articulando, estão querendo escola sem partido, não sei se você ouviu falar. Não. Que os professores agora não podem mais falar o que eles acham sobre política, não podem mais nem tocar no assunto de quem foi Karl Marx, não podem ficar questionando, enfim, eles querem homogeneizar a educação, né? E então o problema é a polícia, não faz nada. Quando os terreiros vão lá fazer boletim de ocorrência que foram apedrejados, a polícia, mas não posso fazer nada, que não sei o quê. Então eu acho que a gente tem que ficar esperto também com essa questão desse fundamentalismo cristão, neopentecostal que está rolando no Brasil, porque eles estão ganhando força. Como assim? O Brasil sempre conviveu muito bem com suas religiões, cada um na sua. Sempre não, né? As matrizes africanas sempre foram foram criminalizadas, depois foram reprimidas, depois foram toleradas e agora estão sendo violentadas. Sim, na minha época elas eram pelo menos toleradas. Sim, E já que agora está sendo essa violência, é, que me leva até um pouco ter medo se não vamos chegar a ter uma guerra religiosa no Brasil. Era só o que faltava. Diferença religiosa. Era só o que faltava, mas as pessoas também que estão se articulando também, estão se mascarando, esses charlatães. Então, a gente tem várias pessoas que têm trabalhado isso próprio dentro da escola. O produto final, que seria a minha dissertação de mestrado, é para os professores conseguirem trabalhar isso com os meninos. Porque na escola, você vê assim, teve uma exposição de barroco aqui na Casa Fiat. Na hora que eles chegavam, que via aquela imagem eu vi essa exposição. Meu Deus, começava a passar mal, porque não pode ter imagem. Eu falei assim, eu tinha que, antes de começar a visita, eu tinha que falar assim, gente, aqui, essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas estão deslocadas dos seus contextos religiosos. Aquelas são unicamente obras de arte. Elas não estão aqui exercendo nenhuma função religiosa. E mesmo assim, tinha colégio batista, não sei o quê, que agendaram vários grupos, depois eles começaram a cancelar vários. Então, assim, aí eu pergunto coisa aqui. Outro dia teve uma exposição de um artista, escultura, mármore Carrara, estilo totalmente clássico, grego, que corpo todo. E tinha uma das esculturas, era a Luxúria, uma mulher, um corpo feminino, uma representação muito bonita, assim, perfeita, né? Nua. Aí eu perguntava, gente, o que é luxúria? Quem poderia me falar o que é luxúria? Que alguém sabe quais são os 7 pecados capitais? Eu não sei não, professor, porque eu sou evangélico. E daí se é evangélico? O fato de você ser evangélico não exclui você saber o que são os 7 pecados capitais, né? Então, nas escolas... E outro dia eu soube uma diretora, para finalizar esse assunto, uma diretora que proibiu os professores de desenvolverem trabalhos ligados à cultura afro-brasileira na escola. Mas essa é onde vem a raiz do Brasil? Pois é, então, por isso que eu acho importante esses artistas que estão levantando essas questões. Os baianos, os mineiros, não sei se você conhece Paulo Nazaré. O nome conheço. Também formado na Belas Artes, na UFMG. Ele é genial. E aí ele aborda milhões de coisas, a questão afro, a questão indígena. Ele tem uma pesquisa, ele foi para a África, rodou a África inteira. O projeto final dele chama Cadernos de África. Então eu acho que a gente precisa de pessoas que pensem essa questão, porque ano que vem aí tem eleição e vai ser uma confusão danada, porque eles estão conseguindo poder político. Então que os artistas questionem essa questão dentro da sociedade.
Né? E eu acho a palavra intolerância, eu já acho horrível. Porque se você tolera uma coisa, porque a coisa já se pressupõe que a coisa é inferior ou não é a certa, né? Então, e o Ayrton acho que está muito dentro dessa linha aí de valorizar a cultura afro, principalmente para os meninos, para as gerações que estão vindo por aí.